Bom dia, meus queridos, graça e paz, uma palavrinha do dia para você, que se encontra em Ezequiel 37, que diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estava completamente seco. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podes ou não. E ele disse: Profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e o farei viver de novo. Olha isso, minha querida e meu querido. Olha que lindo. Gente, eu amo esse versículo. Eu amo Ezequiel. Quem conhece a minha história sabe que eu amo demais, né? Profetizar no meio dos ossos secos. Eu não sei como que tá a sua vida aí. Eu não sei como que tá o seu casamento, eu não sei. Mas eu sei que há um Deus que pode dar vida de novo ao seu relacionamento, à sua família, o seu emprego. Amados, não tá perdido não. Deus, ele é Deus. Ele pode fazer. Imagina, amados, você entrar no meio de um vale onde tem ossos sequíssimos. E ali, Deus, ele mandar você profetizar. E pode ser a sua casa, pode ser a sua família hoje. Amados, essa semana eu tive o prazer de ir no monte de novo. Amados, já fazia anos que eu não ia no monte. E o Alex saiu mais cedo do serviço e tem um rapaz lá que trabalha junto com o Alex. E ele saiu também mais cedo e falou assim: Alex, vamos no monte hoje? E o Alex falou assim: ai, vamos. E aí ele me chamou. E aí eu falei: eu vou. Eu vou pro monte. E, amados, eu quero contar a história desse rapaz. E quando eu estava chegando ali no monte, o Espírito Santo me falou tão profundo. Ele falou: Marli, porque, amados, eu nunca tinha ido no monte com o Alex. Eu nunca tinha ido no monte com o Alex. Alex ia no monte sozinho, eu ia no monte com a minha mãe. E a gente nunca chegou a ir junto no monte. E ali, quando eu estava entrando com o Alex e com esse rapaz, o Espírito Santo falou assim: Quantas vezes você orou pelo Alex? Quantas vezes você orou por esse rapaz? E agora vocês estão aqui. Gente, foi assim. Olha o trabalhar de Deus. E, amados, eu quero contar a história desse rapaz para vocês. Um belo dia, acho que foi em 2016, eu não tô lembrada o ano. Ou foi 2016 ou foi 2017, gente. E ali, o Alex, eu tava fazendo o curso, e o Alex falou assim, deu carona pra ele porque ele morava aqui, a caminho daqui de casa. E ele falou assim, ó, eu vou buscar a Marli ali no curso, você vai comigo? E tudo era um preparar de Deus, amados. Aí ele falou assim, vou. Quando eu entrei dentro do carro, tinha um cheiro assim de álcool, amados. Sabe? De álcool tão grande. E eu olhei e falei, bom dia. Aí ele me deu bom dia, assim, com a cabeça baixa, nem olhava pra mim. E ali nisso, Alex foi, aí deixou ele no lugar e a gente seguiu. E quando ele saiu do carro, eu falei assim, amor, o que é isso? Olha essa hora. E esse rapaz tá com cheiro de álcool. Aí ele falou assim, Mali, ele vive assim. Eu falei, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa por ele, a gente tem que fazer alguma coisa por ele. E amados, e eu acho que foi em 2016, porque estava no começo da célula aqui em casa. E a gente começou a orar por ele, né? E a gente falou, não, a gente vai orar por ele e alguma coisa vai acontecer. Vamos levar ele para transformação. E aí ele falou assim, ai, Maria, vamos ver. E aí, esse rapaz chegou pro Alex e falou, Alex, me ajuda. Deus, ele transformou a sua vida. Eu quero ter a minha vida transformada de novo. Porque ele conhecia a palavra de Deus. E ali, amados, eu falei, não, essa era a oportunidade que a gente estava querendo.
Aí eu fui lá falar com a esposa dele. E, amados, eu não julgo a esposa dele porque era tanta dor. E ela pegou e falou assim: Marli, ele não tem jeito, Marli. Ela é evangélica, né? Mas era tanta frustração na oração, mas ela precisava de ajuda. Aí ela falou assim: Marli, vai ser perca de tempo. Aí eu falei: não vai ser perca de tempo. Eu creio no Deus que Ele pode restaurar. E Ele vai restaurar o seu marido. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar. Aí ela falou: você que sabe. Se ele quiser ir, amém. Aí eu falei: eu vou conversar com o pastor. E na época era o pastor Áquila, que era lá da Batista do Grajaú. Era o pastor Áquila e o pastor Carlos. E aí eu cheguei no pastor Áquila e falei: pastor, a gente tá com essa situação. Ele, assim, a situação dele é capaz dele ir para transformação drogado, sabe? E aí o pastor Áquila falou assim: traga ele do jeito que ele tiver. E ali, amados, o Alex falou com ele, e aí ele levou uma bolsinha pequenininha, chegou o dia, o Alex falou assim, eu falei: amor, fica com ele até ele entrar dentro do ônibus, não saia de lá. E ali ele pegou, naquela agonia, ele falou assim pro Alex: eu posso fumar? E ele tava com a cara cheia já de pó, que ele já tinha cheirado tudo. E ali o Alex falou assim: pode fumar, pode fumar. E nisso, antes dele ir, ele passou no bar e ele falou assim pro cara do bar assim: ó, hoje eu vou ter um encontro com Deus. Falou bem assim. Aí o cara achou que ele já estava chapado, né? Depois ele contou essa história pra gente. E ali, amados, o Alex só saiu da igreja quando ele entrou dentro do ônibus e o pessoal foi embora. E depois ele falou pro Alex: Alex, se você não tivesse entrado, eu tava na minha mente. Se você fosse embora, eu ia sair, eu não ia entrar dentro do ônibus. Mas olha como que Deus trabalha. E ali, amados, quando ele chegou ali, ele não levou nada, e estava na época de frio, ele falou assim, passou frio. Mas ele teve um encontro real com Deus. E ali nisso, amados, e a gente começou a acompanhar ele, né? E a esposa dele de outro ministério, a gente falou assim: não, você vai seguir a sua esposa, você não precisa vir para nossa igreja, vai seguir a sua esposa, mas a gente vai ficar acompanhando você. De vez em quando você vem na cela, e o Alex ia lá, ministrava, e a gente ia. E Deus foi transformando a vida dele. E ele falou: Alex, eu quero dar uma reforma na minha casa. E aí o Alex falou: isso. Aí foi de dentro para fora, sabe, amados? Aí ele fez a reforma. Quando terminou, ele fez um culto de ação de graça e tudo mais. E o Alex ministrou lá, sabe, meus queridos? E ele falou assim: gente, uma pessoa que estendeu a mão para mim. Amados, eu sei que muitas das vezes a sua luta é tanta que você não acredita mais. Mas eu sei que Deus, ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida, minha querida. A sua história pode mudar. Você pode estar no vale de ossos secos. Os seus filhos podem estar no vício. O seu marido. Mas eu sei que você abrir a sua boca e profetizar, pode ver vida de novo na sua família, na sua casa, na sua história. Amados, aqui, se você ler, Ezequiel vai profetizando e Deus vai ajuntando ossos com ossos, vai criando nervo, vai criando vida e no fim ele sopra vida. Amados, eu não sei como está a sua família, mas eu creio que Deus, ele pode mudar. Como ele mudou a minha história, como ele mudou a história do Alex, como ele mudou a história do Ayrton. Ele pode mudar a sua história hoje. E hoje, amados, o Ayrton, ele faz teologia, ele prega as palavras, ele vai na casa de recuperação, porque ele sabe da onde que Deus tirou ele. Amados, e quando a gente estava entrando num monte ali, e o Espírito Santo ministrou no meu coração, nossa, amados. E ali, amados, eu orei ali no monte, porque é tão gostoso orar no monte. E ali, amado, depois que eu orei, veio um louvor. Tão grande é o meu Deus, cantarei, tão grande é o meu Deus. E aí eu fui louvando, sabe? Esse louvor. Porque Deus, ele é grande, amados. Ele é maior do que a sua dor hoje. Ele é maior, amado, do que você está passando hoje. Olhe para o céu agora.
e fala: tão grande é o meu Deus, cantarei, tão grande é o meu Deus. Ele é grande, minha querida. Ele é grande, ele pode mudar a sua situação hoje. Ele pode mudar a sua situação agora. Só não desista, amados. Só não desista. Profetizo no meio desse vale de ossos secos, porque vai haver vida de novo. Vai haver vida de novo. E não é porque eu estou falando, não. É porque o Deus Todo-Poderoso, Ele deixou escrito na palavra dEle pra gente nessa hora, amados. Sabe? E isso tudo foi pro povo de Israel. Que Ele falou assim no final: o meu povo está desanimado. Profetize para eles ter força, ânimo, vigor. Amado, profetize para você mesmo. Falou: Senhor, me dê força para me lutar. Me dê força para me profetizar. Me dê força para me guerrear. Porque, amados, eu orei por o Alex 15 anos. 15 anos orando por o Alex. 15 anos. Amados, se você for lá na Bíblia, quantos anos para se cumprir na vida de Abraão, para Sara ter o filho? Leia lá. Para se cumprir as promessas na vida de José. Quantos anos? De Moisés. Quantos anos, amados? A gente tem que persistir. Claro que tem coisas que acontecem assim, num piscar de olho. Aí vai do Senhor. Porque muitas das vezes demora, amados, para a gente ser tratado. Para a gente ser curado primeiro, para receber nosso milagre. Porque como que eu vou receber o milagre sem tratamento? Como que eu ia receber o Alex com a antiga Marli perturbada? Não tem como, minha querida. Deus tinha que fazer uma obra na minha vida primeiro para trazer o Alex. E aí eu fui, né? Eu patinei, porque eu não queria fazer a vontade do Senhor. Eu não queria, sabia? Perdoar. Eu não queria fazer o que Deus ele manda a gente fazer. Amado, é obediência. Quando você começa a obedecer, as coisas começam a acontecer na sua vida. É assim, é simples assim. Obedeça a palavra do Senhor e as coisas vão acontecer. Eu demorei para obedecer, aí demorou. Tem coisa que a gente precisa aprender, amados. Aprender. Em nome de Jesus. E eu creio que Deus tem uma obra grande para fazer na sua vida, na sua história, nesse dia. Que você venha ter um excelente dia, minha querida, e que o Espírito Santo possa tratar do seu coração, trabalhar no seu coração e profetize, amados. Abra a sua boca e profetize no seu trabalho, na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na sua própria vida. Sabe, se você precisa de uma cura hoje, declare: eu sou curado, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados, curados. Profetize em nome de Jesus. Um beijo, minha querida. Tenha um excelente dia e fique com Deus.